Sabemos que recentemente a Companhia Nacional de Bandeira, a TAG, no âmbito do processo de renovação da sua frota, adquiriu também 4 aeronaves Boeing 777 ou 777, como preferir. A companhia norte-americana, a Boeing, pelo menos, vendeu estes aviões, mas com facilidade do Exim Bank. Pelo que sabemos, esta operação foi facilitada por uma linha de crédito do Exim Bank. Ou seja, o Estado angolano já beneficiou das facilidades de crédito concedidas pelo Exim Bank. Okay, thank you for the question. This Angolan facility, to be very clear, it is available to Angolan banks. Estamos muito orgulhosos da TAG e da Boeing, enquanto uma faz os melhores aviões do mundo e a outra vai poder melhorar os seus serviços por via do equipamento de qualidade que adquiriu. O crédito concedido à TAG é um crédito especial e foi a primeira vez que apoiamos as linhas aéreas de Angola. No caso, a TAG, no caso desta empresa, é uma facilidade de crédito que existe no Exim Bank para apoiar empresas de aviação que pretendam renovar a sua frota. No caso de Angola, em África, a TAG foi uma das pioneiras nesta facilidade. Estamos disponíveis para continuar a apoiar outras aquisições para a TAG. De referir que este crédito deve ser pago periodicamente até 12 anos. Este crédito que o Estado angolano adquiriu junto do Exim Bank deverá ser pago em 12 anos, mas faseadamente. Sabemos que Angola vende mais do que compra aos Estados Unidos da América. Entretanto, as importações dos Estados Unidos para Angola têm estado a aumentar na última década. Para termos uma ideia, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Angola importou da América em 2002 bens e serviços avaliados em 320 milhões de dólares, sendo que em 2008, as importações de Angola provenientes dos Estados Unidos da América atingiram o maior valor de sempre, cifrando-se em 2 mil milhões de dólares. Este ano, dados, claro, relativos a este ano e do início deste ano até agosto, dados estes disponibilizados no site do Departamento de Comércio Externo dos Estados Unidos da América, apontam que as importações da América para Angola já ultrapassaram os 1.000 milhões de dólares até agosto deste ano. Poderia explicar e dar mais alguns esclarecimentos sobre este processo? You're absolutely right. Our exports to Angola. Estás absolutamente certo. As nossas exportações para Angola têm aumentado, o que demonstra a evolução da economia angolana nos últimos 10 anos. Como sabe, o produto interno bruto de Angola é um dos maiores no mundo. Tudo fruto do crescimento extraordinário registrado na economia angolana nos últimos 10 anos. De 2011 até a data presente, as exportações dos Estados Unidos para Angola cresceram 20%. É uma das mais altas taxas de importação feita diretamente dos Estados Unidos por parte dos países da África subsaariana. 30% das exportações dos Estados Unidos para Angola é coberta por equipamento para transportação. As maquinarias importadas dos Estados Unidos da América representam 23% das importações de Angola. Dos Estados Unidos temos material para fabricação e para o setor de petróleo e gás, que representam 10%. Como pode reparar, as nossas exportações para Angola, apesar de não serem nem metade do que Angola exporta, é significativa. E ainda há muito mais espaço para que as trocas comerciais entre os dois países possam crescer ainda mais. E devemos recordar que a maior operação alguma vez efetuada entre o Exim Bank dos Estados Unidos e Angola foi o financiamento das aeronaves por parte da TAG em cerca de 5 mil milhões de dólares.
Como diretor do Exim Bank para a África, devo dizer que é a quarta maior operação efetuada entre o Exim Bank dos Estados Unidos da América e um país da África subsaariana. Caro Rick Algonen, excelentíssimo diretor do Exim Bank para a África, recentemente o Banco BFA revelou que nenhum empresário teve acesso aos 120 milhões de dólares disponibilizados pelo Exim Bank. Os bancos referem que tal deve-se ao facto de a linha estar a ser pouco publicitada. Haverá alguma razão especial para que isso aconteça? Ou o BFA e os outros bancos estão corretos? Há, de facto, pouca publicitação desta linha de crédito? Yes, thank you for the question. With respect to exports, Angola is one of the most important markets for the United States. It is the third largest Asian market for U.S. exports. Atualmente há, de facto, muitas pequenas transações completas e podemos fazer melhor do que isso. Penso que a solução apresentada pelos bancos é mais correta. Para o efeito, vamos fazer um pouco de mais marketing, um pouco mais de publicidade, vamos proceder mais explicações sobre a linha, possivelmente junto das empresas angolanas, para alertá-las sobre esta facilidade criada pelo governo americano. Entretanto, aproveito a oportunidade para explicar que os bancos angolanos estão autorizados a avaliar a capacidade de crédito de cada empresa. Por isso, aconselho as empresas interessadas a dirigirem-se aos bancos e obterem maiores esclarecimentos sobre a possibilidade deste crédito. Esta é a primeira condição. A segunda condição é garantir que as condições disponíveis nos bancos são fáceis de suportar pelo credor. Número 3, a estrutura de custos deve ser competitiva. Se o empresário escolher uma variedade de crédito que está capacitado para suportar, não tem como negar-lhe o crédito. E pensamos que, desta forma, a linha está acessível. Entretanto, sabemos que uma das coisas mais difíceis de fazer é conseguir crédito em Angola. Como sabemos, normalmente tais operações em Angola são solicitadas a curto prazo, o que torna caro o custo do crédito para os empresários. O crédito concedido pelo Exim Bank é o mais barato porque é concedido a médio e longo prazo e as taxas de juros são muito acessíveis. Entretanto, estamos abertos a dialogar com os interessados e os bancos sobre as facilidades. Outra coisa que podemos fazer é trabalhar com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América em Angola, no sentido de a Câmara identificar empresas que estejam interessadas em ter acesso a este crédito e facilitar o acesso aos bancos e, por que não, ao próprio Exim Bank para esclarecimentos. O que vamos fazer é disponibilizar mais informação para que os empresários angolanos tenham acesso a crédito de médio prazo. Prezado Rick, a última pergunta que colocamos é se seria possível estender esta linha de crédito a outros bancos. Well, I thank you for the question and for being very open on that. And at the same time, I would say that it should be better. É possível. Uma das coisas que podemos fazer é estarmos abertos a propostas. Estamos à procura de outros bancos para tornarem-se correspondentes. Nós estamos disponíveis para incluir outros bancos angolanos. Os bancos interessados podem contactar-nos por via da Câmara. Muito obrigado, Rick Algonen, diretor do Exim Bank para a África. Esta entrevista concede então ao nosso magazine, o ZAC.
Era Rick Augiani, diretor do Exim Bank para a África, falando da linha de crédito de 120 milhões de dólares norte-americanos numa primeira fase para apoiar a importação de bens e serviços dos Estados Unidos para Angola. Um fundo que pode cimentar o financiamento e investimento na economia angolana, bem como inspirar parcerias entre empresários e sociedades dos dois países. Recordo que é uma entrevista que passamos em reposição para divulgar a linha de crédito de 120 milhões de dólares. Para mais esclarecimentos, na próxima edição teremos em estúdio um dos bancos operadores da linha de crédito para explicar ao empresariado angolano como ter acesso a esta mesma linha de crédito. E o diretor Emídio Pinheiro, presidente da Comissão Executiva do Banco BFA, um banco que opera em Angola com a linha de crédito do Exim Bank, fala igualmente deste tópico. O Exim Bank é uma agência do governo americano para a promoção das exportações americanas. É uma instituição financeira que credibiliza, junto do mercado bancário americano, instituições financeiras fora dos Estados Unidos. Portanto, no essencial, o que o Exim Bank faz é, mediante uma determinada exportação dos Estados Unidos, por exemplo, aqui para Angola, acredita que o crédito que o BFA ou os outros bancos dão ao importador, através de, por exemplo, cartas de crédito, é um crédito que pode ser depois monetizado no país de origem. E, portanto, é um elemento facilitador do comércio, fazendo a ponte entre o banco do importador e o banco do exportador. É uma questão que faz com que o BFA ou os bancos que estejam envolvidos no comércio internacional possam ter uma credibilidade junto de outras comunidades financeiras, neste caso nos Estados Unidos. O Exim Bank lançou uma linha de 120 milhões de dólares para este efeito, tendo selecionado 4 bancos, e o facto é que nunca foi realizada nenhuma operação. Eu penso por defeitos de comunicação e de marketing, quer dos bancos, quer do Exim Bank, quer porque, muito possivelmente, o comércio com os Estados Unidos se faz através de outras plataformas que não necessariamente através de cartas de crédito ou através de financiamentos de médio e longo prazo. O Exim Bank, em todo o caso, tem uma atividade em Angola. Os aviões da TAG que nós vemos a voar todos os dias são um financiamento do Exim Bank através de um acordo com o Estado angolano. Nós sabemos que o Exim Bank tem um interesse redobrado neste momento de poder vir a acelerar a dinâmica desta linha de crédito e, portanto, mal se redobre o esforço comercial e estejam clarificados aspectos processuais, todos aqueles que façam importações dos Estados Unidos podem vir a beneficiar desta linha de crédito, desde que obtenham crédito localmente, através de um dos bancos que sejam selecionados. Portanto, é um instrumento muito interessante para a promoção do comércio e eu penso que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos-Angola pode ter aqui um papel de difusão muito interessante para tirar partido desta linha de crédito e que, para quem lê jornais de economia por esse mundo fora, crédito é hoje uma coisa que começa a rarear no mundo e, portanto, são linhas muito apetecíveis e que devem ser devidamente aproveitadas. Ouvimos o Dr. Emídio Pinheiro, presidente da Comissão Executiva do Banco BFA, sobre a linha de crédito com garantia do Exim Bank dos Estados Unidos da América para financiar importações de bens e de serviços daquele país, o que representa um potencial para o estabelecimento de parcerias entre empresários, negócios e sociedades comerciais dos dois países. Voltaremos oportunamente com mais informação sobre a linha de crédito do Exim Bank. São entrevistas que passamos em reposição para divulgar a linha de crédito de 120 milhões de dólares norte-americanos numa primeira fase para apoiar a importação de bens e serviços dos Estados Unidos para Angola. Não se esqueça, para mais esclarecimentos, na próxima edição teremos em estúdio um dos bancos operadores da linha de crédito para explicar como os empresários podem ter acesso a esta mesma linha de crédito. ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui.